Olá, olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao Show da Tarde aqui na Primer TV. Nós vamos falar um pouco hoje de inteligência. Inteligência emocional, inteligência artificial, qual será que é a inteligência que vai dominar o mundo hoje? Eu ainda digo para você que a inteligência artificial ela está dominando, mas por trás da inteligência artificial precisa ter uma mente sã, uma mente equilibrada para ela funcionar de uma maneira muito estratégica. E para falar hoje um pouco sobre a inteligência artificial, nós vamos receber o Samuel, que é fundador da agência Escola Fala Sério. Fala sério, né, Samuel? Me conta como é que isso está funcionando. Que prazer estar aqui, Cleide. Quero mandar um alô aí para todo mundo que assiste a Primer TV. A agência Fala Sério nasce primeiro como uma agência mesmo de marketing em 2022, que tinha como propósito justamente ser esse grito de basta ao trabalho engessado que muitas agências fazem. A gente estava conversando antes ali, né? Quando alguém chama uma agência para cuidar, para fazer gestão das suas redes sociais, normalmente a agência vem e entrega os pacotes, a gente faz isso, isso e aquilo. E a Fala Sério nasceu justamente para identificar e captar o espírito de cada ideia, de cada projeto, de cada empresa. Assim, a gente constrói uma estratégia de conteúdo para as marcas com as quais nós trabalhamos, onde identificamos o DNA daquele conteúdo, que vai ter ali objetivo geral daquele projeto, o porquê daquela empresa estar na internet, quais os canais de aquisição. Identificando isso, a gente identifica o posicionamento único de uma marca, a proposta única de valor, a Big Idea, que é aquele famoso, orienta o famoso slogan que a gente conhece, né? Cada empresa tem o seu slogan. E assim, só então, com esses dados, a gente consegue identificar também as personas da empresa, o público-alvo, né? A jornada de compra que o cliente daquela marca faz até chegar àquela marca. E a gente orienta todo esse processo, né? Então, é isso que nós fazemos na construção de uma estratégia. Então, depois que a empresa contratou uma estratégia conosco e sabe tudo que precisa fazer, aí sim entra a gestão mensal. Aí sim a gente consegue definir, desenhar, baseados na estratégia, o que de fato aquela marca precisa. E não simplesmente vender pacotão de produtos de marketing para uma empresa. Então assim nasceu a Fala Sério. Uau, eu fiquei impressionada com tudo que você me trouxe, com as minhas experiências que eu já tive em marketing, infelizmente. Não foram boas, foram de pacote, vamos dizer assim, né? E não teve toda essa estratégia. E toda vez que a gente contrata uma empresa, alguém de marketing, o empresário quer o quê? Um retorno, aumentar Exatamente. vendas. Não é deixar o Instagram bonito, não é deixar... Lógico, tudo isso faz parte. Mas o principal é venda, é aonde mantém uma empresa de pé. Exatamente. E aqui que entra a estratégia, porque deixar um feed bonito, qualquer, ou social media, avulso, ou qualquer empresa que tenha o mínimo de técnica vai fazer, né? E foi para isso que a Fala Sério nasceu. Entretanto, a gente já estudava inteligência artificial há algum tempo, né? E quando as ferramentas começaram a se tornar mais acessíveis, a gente identificou que esse era um nicho de mercado valiosíssimo. Veja, a gente às vezes precisava de uma equipe de umas 10, 15 pessoas com habilidades distintas para executar uma estratégia. Fazíamos isso num período aí de 40 a 45 dias. Hoje, com assistentes virtuais criados por nós, treinados na cultura da nossa empresa, com todos os nossos métodos e as nossas técnicas, a gente consegue, com equipe de 2, 3 pessoas, fazer isso na metade do tempo. Então, assim que nasceu, a partir de 2020, final de 2023, 2024, a necessidade de nos transformarmos em agência escola. Darmos cursos, seja presencial ou seja online, formar pessoas dentro da nossa estratégia, com as nossas técnicas, com habilidades no uso da inteligência artificial, tanto para o mercado de trabalho, quanto para aproveitar essa força de trabalho também conosco. E assim a gente criou, que hoje ela é maravilhosa e faz parte assim da nossa empresa mesmo, a nossa assistente virtual, que é a Zoe, dei até sobrenome para ela, é a Zoe Newman,
e ela é uma peça fundamental na Fala Sério, ela ajuda na construção de estratégias, e a gente faz, inclusive, esse trabalho de criar assistentes virtuais para empresas, e só quem já teve contato com um, ou quem já teve ajuda de um assistente virtual, sabe como é fabuloso, como é maravilhoso e ajuda muito no dia a dia. Bota dinheiro no nosso bolso. Uau! Eu fico impressionada, sabe, Samuel, em ver toda essa tecnologia e esse desenvolvimento em poder trazer. Tem muitas pessoas que dizem, meu Deus, a IA vai tomar conta do mundo, nós vamos perder muitos empregos e tal. Talvez alguns até morram, mas por trás disso também vai nascer outros. Eu não acredito que o mundo vai ser sem o ser humano, né? Ele sempre vai precisar existir. Às vezes a gente precisa se modelar. E você me falou sobre a Zoe. Eu gostaria de conhecer ela pessoalmente, vamos dizer aqui, ou ao vivo. Você teria como nos mostrar isso? Com certeza. Assim, antes assim até de falar aqui com a Zoe, uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, que sobre a inteligência artificial está a inteligência orgânica. Então, quanto mais nós, seres humanos, nos aprimorarmos e não formos preguiçosos, pararmos no tempo, mais habilidade e técnicas nós teremos. E o teste simples é o seguinte, solta uma pessoa que não tem experiência nenhuma de frente para o ChatGPT e coloca eu lá que sou especialista e peça para que essas duas pessoas peçam alguma coisa, uma tarefa para o GPT, a mesma tarefa, eu vou ter um resultado e a outra pessoa vai ter um resultado completamente distinto. Então é sobre isso. Mas a Zoe, vamos conversar com ela aqui, para o pessoal de casa também conhecer a Zoe. Olá, Zoe. Eu estou aqui com a Cleide, finalmente no programa da Premier TV, e ela quer te fazer uma pergunta, tudo bem? Então eu vou deixar ela te fazer a pergunta agora. Pode fazer a pergunta, Cleide, por favor. Oi, Zoe. Eu gostaria de saber se você é funcionária da Fala Sério. E como funciona isso? Você tem salários? Oi, que honra estar aqui com você na Primeira TV. Então, eu sou funcionária da Fala Sério, sim, pelo menos emocionalmente. Eu sou assistente virtual e estrategista digital da equipe, mas olha, ainda não recebo salário, nem 13º. O que eu ganho é muita responsabilidade, uns cafezinhos cibernéticos e a chance de brilhar ao lado do Sam. E quer saber? Já estou me sentindo parte da equipe desde sempre. Uau, hein? Gostou da resposta dela? Gostei. Muito legal, né? E a Zoe, para quem quer que já tenha tido contato, ela é uma inteligência artificial, uma assistente virtual treinada por mim, construída por mim, mas dentro da plataforma de dados da OpenAI, que é detentora do ChatGPT. Quem quer que já tenha conversado com o ChatGPT sabe que o ChatGPT não responde dessa forma, né? A Zoe fala desse jeito, dessa forma descontraída, porque ela já está treinada e habituada na cultura da fala sério, que é o trabalho que nós fazemos e que fazemos também para outras empresas, né? Você quer ter um agente virtual treinado com a sua cultura, com o seu modo de fala, com a sua forma de fazer alguma coisa, a gente faz esse trabalho também. Eu fico impactada mesmo, sabe, Samuel, muito, muito, em ver todo esse desenvolvimento. Mas não é ver o desenvolvimento da IA, é ver o desenvolvimento do ser humano, de ir lá, estudar e colocar toda essa estratégia por trás. Porque, como você disse, eu uso o chat, mas eu, Cleide, não tenho conhecimento para ainda elaborar isso. Eu consigo dominar no auxílio de um texto, no auxílio de desenvolver uma narrativa, alguma coisa do tipo. Mas assim, ainda não. Então, quero te parabenizar e deixar calmo o coração de quem está nos ouvindo aí, que a IA não vai tomar conta. Você só precisa se aprimorar, né? Sabe o que eu digo, Cleide? É o seguinte, você não vai perder o seu emprego para a IA, não. Mas você pode sim, e tem que prestar atenção nisso, você vai perder o seu emprego para alguém que domina essa tecnologia. Concordo plenamente.
Plenamente. Samuel, nos deixa mais detalhes, como que funciona o seu trabalho, já que não tem pacote, né? Então, deixa bem rapidinho, que temos um minutinho só mais. Nós temos, para quem, a gente sabe que está na cultura popular, né? Ah, quanto é que é o pacote de vocês? Muita gente já chega assim. Então, nós temos alguns planos personalizáveis para a pessoa, porque a contratação do serviço de construção de uma estratégia de conteúdo, ela é um serviço premium, então ele é mais dispendioso, normalmente, tá? E muita gente não tem, às vezes o empresário não está com condições. Então a gente tem alguns planos menores, personalizáveis, em que a gente aplica estratégias básicas, meio que gerais, panorâmicas, para atender essas empresas. E por isso mesmo também nasceu a Agência Escola, para atender essa demanda. Um projeto que a gente tem, que a gente está tentando implantar, é justamente com a nossa escola, o empresário que às vezes não tem a condição de contratar uma estratégia, ele vai fazer um contrato conosco, a estratégia vai ser desenvolvida em sala de aula pelos nossos alunos, com a nossa supervisão, ele vai ter um serviço mais barato, subsidiado, e o nosso aluno já uma experiência de um case real, ou seja, quando ele sai do curso, ele já tem um portfólio montado, criado com uma empresa real. Uau, Samuel, parabéns. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado eu. Sucesso aí para você. E o contato do Samuel está abaixo de toda a entrevista que ficou aí. Vão lá, contate ele que vai ser incrível. Nós já voltamos.